Paz, meus irmãos. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso devocional. Abrimos a Sagrada Escritura. Vamos de imediato meditar na sua palavra e ver o que Deus tem para nos ensinar no dia de hoje. Abrimos nossa Bíblia em Tiago, no capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Amados, como nós podemos saber se conhecemos a Deus? Como podemos conhecer a Deus na provação? É nos momentos difíceis que muitos personagens das Escrituras conheceram mais profundamente o poder, a bondade, o cuidado, o propósito de Deus em suas vidas. Jó perdeu tudo, mas mesmo no meio daquela dor, no meio dos questionamentos, no meio das aflições, ele disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso mostra que a provação revelou a ele uma nova dimensão de Deus. E assim, meus amados, eu e você também. É na provação, nas dificuldades, nas perdas, nas doenças, que nós podemos ver uma nova dimensão de Deus. Um novo patamar no seu cuidado com a nossa vida, onde Ele providencia tudo para que nós, filhos seus, fiquemos bem. José foi vendido como escravo, foi injustiçado, enfrentou anos e anos de sofrimento. No final, ele percebeu que tudo aquilo que ele tinha passado fazia parte do plano de Deus, para salvar não somente a ele, mas muitos outros. A dor que ele passou no meio daquele sofrimento ensinou a ele a confiar, a esperar, a depositar totalmente a sua confiança em Deus. Davi foi outro personagem perseguido por Saul. Teve a chance de conhecer o Senhor como seu refúgio, como sua proteção. Ele escreveu muitos salmos durante o período das suas maiores provações, declarando a fidelidade de Deus em meio a todo o perigo, em meio a todas essas fases de turbulências, de perseguições, o cuidado de Deus. Queridos, é durante as tempestades e os ventos fortes que assolavam os barcos dos discípulos que Pedro teve a experiência única de andar sobre as águas. Em meio a essa grande provação, os discípulos viram o poder sobrenatural daquele que controla todas as coisas. E nós sabemos que o nosso Deus não permite provações sobre as nossas vidas apenas para nos fazer sofrer. Não. Em tudo, nosso amado tem um propósito. O Senhor usa as aflições para se revelar a nós de maneiras tão diversificadas. Cada prova, meus amados, que eu e você passamos são oportunidades de nos aproximarmos mais de Deus, de conhecer mais dele, de ouvir a sua voz, de sentir o seu abraço nos consolando nos momentos de maior dificuldade. Só que tem uma coisa que nós precisamos atentar. Não podemos colocar os nossos olhos na tempestade, na provação, na aflição, no problema. Mas nós devemos colocar o nosso olhar para Jesus. Se você focar nos ventos fortes, você vai ver o medo dominando o seu coração, roubando a sua fé, deixando você desestruturado. Mas se você focar em Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, então você verá a sua glória se manifestando na sua vida em meio às maiores provações. Ele te diz:
filho, em meio a essa prova, eu vou te mostrar o meu grande poder. Quando Cristo consumou a obra lá na cruz, o véu do templo se rasgou, de alto a baixo, tornando o caminho para a presença do Senhor possível, tornando o nosso acesso ao Pai possível. O caminho para a presença de Deus é aberta pelo corpo moído, partido, esmigalhado de Jesus lá naquela cruz. Por isso, meus amados, hoje não há mais separação. Não podemos duvidar que nós podemos chegar mais perto de Deus. E sabe por quê? Porque foi Jesus lá naquela cruz que tornou este nosso caminho ao Senhor acessível por meio do seu sangue. Então, meus queridos, precisamos confiar que o grande sacerdote garante o acesso à presença de Deus. Devemos, queridos, abandonar toda a nossa instabilidade dos nossos sentimentos, das emoções. Devemos abandonar todos os pensamentos negativos. Devemos abandonar as palavras de derrota e de fracasso de quem não conhece a Deus e acreditar no sacrifício de Cristo para nos aproximarmos mais de Deus com confiança. Saber que o caminho foi aberto, que Deus quer nos ver chegando a Ele com fé. Uma das coisas que eu me lembro quando estou passando por desafios é, primeiramente, eu não estou sozinha. Não, eu não estou sozinha. A palavra do Senhor nos diz em Deuteronômio 31, esforçai-vos, animai-vos, não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará e não te desamparará. Eu preciso me lembrar que eu nunca estou sozinha, que Ele nunca irá me deixar e que Ele nunca irá me abandonar. Ele está totalmente comprometido comigo até a eternidade. Amados, a segunda coisa que eu preciso falar para mim mesma é que as dificuldades irão fortalecer minha fé e tornar a minha fé ainda mais real, tornar a minha fé inabalável. Eu sei que quando eu estou com Deus, quando eu o conheço, quando eu chego perto dele, por mais fortes que sejam os ventos, eu não me abalarei, porque o Senhor está comigo. E a palavra do Senhor nos diz ainda mais em Tiago, para que nós considerar esse motivo de nós passar por essas tribulações, por essas provações, por essas dificuldades, medos e perdas, motivo de grande alegria. Não que Deus tenha prazer em nos ver sofrer, mas porque Deus entende que a prova da fé produz perseverança. E então nós não balançamos mais diante de qualquer dificuldade. Amados, normalmente a nossa primeira resposta diante dos desafios, dos problemas, das perdas, das doenças, é ficar completamente confuso e perguntar, mas por quê? Por que Deus? Por que isso teve que acontecer comigo? Mas então, quando eu olho para a palavra de Deus e quando eu me posiciono com a perspectiva dos céus, aleluia, com o olhar de Deus, quando eu vejo tudo com as lentes de Cristo, então eu sou capturada pela sabedoria de Deus em meio a todas essas circunstâncias que a gente tenta escapar e começa a ter uma real compreensão dos fatos.
Então eu começo a perceber que essas provações podem ser grandes oportunidades para que eu cresça na minha fé, na minha esperança, na minha perseverança e que eu me torne muito mais madura em minha jornada espiritual. Então, meus queridos, peça a Deus comigo para que Ele nos ajude nessa caminhada, nos ventos fortes, nas perdas, e para que Ele nos ajude no meio de todo esse turbilhão de problemas a contemplá-lo em meio a todas as provações. Ver que Ele está com seus olhos atentos sobre cada um de nós. E então nós podemos dizer: Jesus, eu quero verdadeiramente te conhecer. Conhecer plenamente e não apenas escolher caminhar pelos caminhos mais fáceis, mas eu quero de fato me entregar a ti, te seguir por onde quer que tu queiras, te seguir onde quer que tu mandes eu ir, e eu quero realmente atentar para a tua palavra e entender onde tu queres me levar, porque eu confio em ti e na liderança que tu tens sobre a minha vida. E então nós podemos afirmar, como diz em 2 Coríntios 4, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. A minha fé é eterna. Eu estar perto do Senhor é eterno. E por isso eu posso crer que Ele jamais nos abandonou, jamais nos abandonará, independente do que nós estejamos passando. Eu e você precisamos aprender a sermos íntegros, fiéis a Ele, e então dele virá o nosso socorro. Saiba, meu irmão, minha irmã, que Ele vê o seu clamor, Ele vê as suas provações, e tudo isso que você está passando não é para te derrubar, não, mas sim para te fortalecer, para te estruturar, para te tornar maduro espiritual. Afinal, está escrito em 2 Coríntios 12, quando sou fraco é que sou forte. A minha força vem do Senhor. Então que eu e você possamos buscar a Deus como nunca, chegar mais perto dEle, buscar conhecê-lo totalmente e confiar que Ele nos sustentará. Nós podemos ter certeza que Deus cuida de nós nos piores momentos das nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz em Deuteronômio, no capítulo 1, no versículo 31 em diante, onde fala do cuidado do Senhor. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, para procurar lugares para vocês acamparem e mostrar-lhes o caminho que vocês deviam seguir. Deus jamais falhou conosco. Somos nós que muitas vezes não vemos o seu cuidado, a sua fidelidade, a sua misericórdia, murmuramos e achamos que Ele está distante. O próprio Deus revela que vai preservar aquilo que é seu. Porque nós podemos ler na palavra do Senhor que nos diz em Isaías, que diz: mas agora sim, diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu, você é de Deus. Antes de Deus prometer o que fará em favor do seu povo,
Primeiro ele diz que ele é o Criador, formador, resgatador, chamador do seu povo. Logo, esse povo é dele, nós somos dele. E por essa razão ele garante que ele irá preservar o seu povo. Ele irá preservar o que é seu. O próprio Deus promete que ele estará presente com o seu povo nas horas mais difíceis, carregando seu filho no colo, como um pai carrega o seu filho. Então, através do seu cuidado, bondade e misericórdia, podemos conhecê-lo mais e mais e entender o quanto ele é perfeito. O cuidado de Deus para com as nossas vidas é uma verdade profundamente enraizada nas Escrituras Sagradas e na experiência diária dos fiéis. Podemos ver tantos personagens que foram cuidados, guardados, livrados e protegidos pelo Senhor. Quando folheamos a Sagrada Escritura, vemos o quanto Deus é fiel, o quanto Deus tem cuidado do seu povo. O nosso real descanso não está nos homens, não está nos bens materiais, não está nos bons salários ou na força do nosso braço. Não. Muito menos nos dias de lazer, férias ou no final de semana. Mas sim, a nossa confiança está em Deus, que fez os céus e a terra, em que Ele e o seu caráter é assegurado em sua palavra, a garantia legítima de que nele nós podemos confiar. Devemos ter em mente que Deus zela no cumprimento da sua palavra. Ele nunca falhou e jamais falhará. Ele prometeu cuidar de nós e nos aperfeiçoar em sua obra. Amados, no Salmo 45, o salmista escreve: grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Perceba que ao mesmo tempo em que o salmista afirma que a grandeza de Deus não tem limites, e isso significa que ele é incompreensível, mas ele também afirma que podemos conhecer a Deus o suficiente a ponto de entendermos que ele é digno de ser louvado, porque ele é fiel, porque ele não falha em suas promessas. Amados, lembrem-se, Jesus passou pelos piores tipos de aflição, por isso ele pode se compadecer de nós em nossas fraquezas. Ele entende o que nós passamos e assim ele vai nos fortalecendo, nos fazendo atravessar esse vale para um contexto de vitória e de honra. Meu irmão, minha irmã, creia que o Deus que você serve não perdeu o controle da tua história e ele jamais te abandonará. É tão bom poder desfrutar do prazer de conhecer a Deus que nos ama de uma forma incondicional, com o seu amor imensurável. Ele não apenas nos criou e nos deixou abandonados nesse mundo, não! Ele tem um propósito, ele tem um destino, ele tem um plano e esse plano é perfeito. Ele tem nos convidado a adentrar nesse propósito de conhecê-lo a cada dia mais e nos tornarmos seus amigos e fazermos parte da sua família. Deus é bom, Ele é tão bom, não há mal nenhum no nosso Senhor e tudo que Ele faz é bom. Ele nos criou e por isso Ele nos conhece. Ele sabe que eu e você somos resultado de um plano perfeito. E nesse plano Deus só colocou coisas boas. Então, se estamos sofrendo alguma aflição, é porque ainda temos algo a ser aperfeiçoado em nós.
ou porque algum momento damos ouvidos às vozes do inimigo, ou por algum momento nos afastamos dos caminhos do Senhor. No dia da angústia, Deus está ao nosso lado. Ele nos livra da tribulação. Por isso, eu e você podemos nos refugiar nele. E por isso nós oramos ao Senhor. Senhor, ajude-nos a te conhecer mais e mais e conhecer profundamente o teu cuidado, misericórdia e bondade através das provações. Que em meio à dor, às lutas, às perdas, às aflições, nós possamos enxergar o teu propósito e a tua fidelidade para com as nossas vidas. Fortalece a nossa fé e faz de nós um testemunho vivo do teu amor, do teu poder e da tua fidelidade. Amém?